Pensa só nessa cena. Um pai, já no seu leito de morte, reúne os 12 filhos. Só que, olha, essa não é uma despedida qualquer. As palavras que ele está prestes a dizer não são só lembranças do passado. São profecias. Profecias que vão ecoar por gerações, definindo o destino de cada um deles e, no fim das contas, forjando a identidade de uma nação inteira. Vamos mergulhar nessa história para entender como tudo isso se desenrolou. É com essa frase que Jacó chama todo mundo. Ele não tá ali para dar uma simples bênção de pai, sabe? Ele tá literalmente revelando o futuro. Cada frase que ele diz tem um peso absurdo, um peso profético que vai determinar o caráter, o território e o papel de cada uma das futuras 12 tribos de Israel. Então, é aqui que Jacó, que a gente também conhece como Israel, está prestes a entregar seu último legado. Seus 12 filhos estão ali, reunidos, provavelmente esperando ouvir sobre terras, sobre bens, mas o que eles recebem é muito mais do que isso. É um verdadeiro mapa de seus destinos. E a história já começa de um jeito bem surpreendente. As primeiras palavras de Jacó não são de elogio, não, são de repreensão. Ele joga na mesa as falhas do passado e as consequências disso são seríssimas, mudando completamente a ordem natural da herança. O primeiro a ser chamado é Rúben, o primogênito. Aquele que, por direito, deveria receber a melhor parte, a liderança, mas o passado dele o condena. Quando se fala que ele desonrou a cama de seu pai, isso se refere àquele ato gravíssimo de ter se deitado com Bila, que era concubina de Jacó. Uma mancha na sua honra que, pelo visto, nunca se apagou. E aqui vem o veredito. A instabilidade de Rúben, que Jacó compara a uma correnteza sem controle, custa a ele a primogenitura. Ele perde a porção dobrada da herança e a liderança sobre os irmãos, tudo que seria dele por nascimento. É um recado poderoso de que para Jacó o caráter valia muito mais que a ordem de chegada no mundo. Logo em seguida vem Simeão e Levi. A profecia deles está diretamente ligada àquela vingança terrível que eles executaram por causa da desonra da irmã Diná. A fúria deles foi tão descontrolada que selou um destino de dispersão para todos os seus descendentes. Então, o ponto central é esse. Em vez de eles receberem um território só para eles, um pedaço de terra unificado como as outras tribos, a punição é serem espalhados. Os descendentes deles viveriam como minorias divididos dentro das terras dos seus irmãos, uma consequência direta da raiva de seus antepassados. E é aqui que a história tem uma virada, mas uma virada daquelas. Com os 3 filhos mais velhos basicamente desqualificados, a bênção da liderança vai para o 4º filho, Judá. É uma das reviravoltas mais importantes de todo esse testamento. Olha só que contraste impressionante a gente vê aqui. De um lado, Rúben, o primogênito, perdendo toda a sua posição de honra. Do outro, Judá, o 4º filho, sendo elevado à realeza. A hierarquia da família é totalmente reescrita nesse momento, não por nascimento, mas por destino e, de certa forma, por mérito. A metáfora que Jacó usa para Judá é muito poderosa. O leão é um símbolo de força, de realeza, de um domínio que ninguém contesta. Essa imagem já estabelece a tribo de Judá como a linhagem dos reis, de onde viriam mais tarde figuras como Davi e Salomão. O leão de Judá se tornou um dos símbolos mais fortes e duradouros de Israel. E a profecia continua, detalhando essa promessa. Judá não vai só liderar, ele vai segurar o cetro, o símbolo máximo do poder real. Seus descendentes vão governar e a influência deles vai se estender para além das fronteiras de Israel, com outras nações trazendo homenagens. Certo. Agora vamos passar para os outros filhos. Jacó começa a entregar uma série de profecias mais rápidas, mas muito vívidas, que vão pintando um mosaico, sabe? Um quadro com as identidades bem distintas para as tribos que faltam. Para Zebulon, o destino está ligado ao mar. A profecia diz que a tribo dele ia se estabelecer numa região costeira, se tornando um povo do comércio, da navegação. A terra dele seria um porto seguro, uma porta de entrada para as riquezas que vêm do oceano. A imagem para Issacar é a de um jumento forte. O que isso quer dizer? Representa uma tribo robusta, trabalhadora, que aceita o seu fardo e serve, encontrando paz na sua terra fértil, mesmo que isso signifique se submeter a trabalhos forçados para outros povos. Dan é descrito como uma cobra. E calma, isso não é necessariamente negativo. A ideia aqui aponta para uma tribo que vai julgar seu povo com astúcia, com estratégia, usando a surpresa como sua principal arma. Exatamente como uma serpente que ataca do nada, quando menos se espera. E Benjamim, o filho mais novo de Raquel, recebe a imagem de um lobo feroz.
Isso já anuncia uma tribo de guerreiros temíveis, muito combativos, conhecidos pela ferocidade em batalha, que de manhã devoram a presa e de tarde dividem o que sobrou. E agora a gente chega no clímax emocional de todo esse testamento. A bênção para José, o filho favorito de Jacó, aquele que sofreu tanto nas mãos dos irmãos, mas que no final se tornou o salvador de toda a família. Essa imagem é simplesmente brilhante para descrever a benção dele. José é uma videira frutífera. Mesmo com toda a adversidade que ele enfrentou, ele não só sobreviveu, como floresceu de um jeito tão abundante que ultrapassou todos os limites, como galhos que crescem e sobem por cima de um muro. Jacó faz questão de reconhecer o sofrimento de José. Ele foi atacado, foi traído, foi perseguido. Mas, e esse é o ponto, a força dele não veio de si mesmo, veio do poderoso de Jacó. A resiliência dele foi sustentada por uma força divina e agora é recompensada de forma divina. A escala da bênção de José é incomparável, é de outro nível. Ela cobre absolutamente tudo. As bênçãos que vêm do céu, das profundezas da terra, a fertilidade dos campos e das famílias, é de longe a bênção mais completa e próspera de todas. Um reflexo claro do lugar especial que José tinha no coração de Jacó. Depois de abençoar cada um dos filhos com profecias que iriam definir o futuro deles, Jacó muda o foco. Ele se volta para um último pedido, um desejo muito pessoal e com um significado profundo. O último desejo dele não é sobre poder nem sobre riqueza, é sobre pertencimento, é sobre fé. Ao pedir para ser enterrado em Canaã, na mesma tumba que o avô dele, Abraão, comprou, Jacó está reafirmando sua crença na promessa de Deus. É o seu ato final reivindicando aquela terra como o lar eterno de sua família. E a gente termina com essa reflexão. O testamento de Jacó é muito mais que uma história de família. É, na verdade, o projeto de uma nação, onde maldições e bênçãos, falhas e virtudes traçaram o curso da história para milhões de pessoas. Fica a pergunta: como que as palavras de uma única pessoa podem ter um poder tão grande e duradouro? A resposta? Bem, está na história que se desenrolou a partir delas.